Se você ainda não sentiu o impacto do estresse no seu desempenho, na sua produtividade durante esse período de quarentena, olha, desconfio que você não está vivendo direito esse período. Eu sou a Renata Borges e a relação entre o seu desempenho e o nível de estresse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos lá? O estresse surge sempre quando nós nos sentimos ameaçados. É quando nós detectamos uma situação de desafio, uma situação ameaçadora. Bom, qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo agora não é mera coincidência. Nós estamos vivendo um momento bastante propício para o estresse. A resposta do nosso cérebro para isso, né, para essa leitura que ele fez do contexto, é uma dose a mais de preocupação, de agitação. Essa dose a mais, ela te torna um pouco mais alerta, ágil, competitivo e pode ser vista como uma vantagem em algumas situações. O que a gente precisa entender é o limite, né, desse estresse demasiado. Por quê? O estresse em demasia, ele pode levar você a falha de memória, desatenção. Não sei se vocês já passaram por uma situação como essa, até durante esse período da quarentena, de repente sentar em frente ao computador, tentar prosseguir com alguma atividade e se sentir realmente patinando. Você não consegue finalizar. Você realmente paralisa frente àquela situação. Esse é um sinal de alerta, de que o seu nível de estresse ele está mais alto do que o habitual, mais alto do que o esperado. E aí ele, ao invés de te ajudar e te dar essa dose a mais de agitação, preocupação, motivação, ele te paralisa. Então presta atenção aí como é que você está lidando com essas questões do dia a dia e se de repente o teu corpo ele não tem dado sinais de que o estresse está presente. O recado aqui é bem direto. A diferença entre o veneno e o remédio, ela tá na dose. E aí que tá, a gente precisa realmente conseguir parar em meio a toda essa loucura, né? Todos esses estímulos que a gente vem tendo e observar como que o nosso corpo ele tá reagindo a tudo isso. Então, existe uma curva do estresse, tá? Que ele diz que quando você tem um baixo nível de estresse em relação a uma atividade, isso também impacta no seu desempenho, porque você começa a procrastinar. Então, é aquilo que você pensa, depois eu faço, sabe? Ou depois eu faço. Não sei se acontece aí com alguns de vocês, mas é muito comum. Existe um outro momento ali da questão do nível de estresse, que é o estresse adequado. É uma quantidade de estresse que ela te leva realmente para a performance. É quando você para, foca e se torna mais ágil, mais competitivo, mais alerta para questões importantes, né, para buscar informações e acrescentar no teu projeto. Mas tem uma outra vertente, né, quando ele dá um passo a mais e ele extrapolou esse nível, é o nível da exaustão. Você realmente sente que você não está produzindo, você patina, e aí um pouco desses sintomas que eu acabei de falar, eles podem vir à tona, como a questão da memória, da atenção. E um passo depois disso é onde você tem o menor pico de performance, é onde você já chega realmente, passou o limite da exaustão e você já caminha aí para um processo de burnout. Para quem não sabe, burnout é o esgotamento em função do trabalho, é um alto nível de estresse aí vinculado às suas atividades laborais. Topa um desafio? Pensa aí na sua vida, identifica uma situação onde você extrapolou o nível de estresse. Você sentiu que realmente a sua produtividade estava impactada, que você estava patinando em relação ao que você precisava fazer. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você pode ter sentido isso. E aí para e pensa também em uma situação que de repente ela não te desafia o suficiente, o nível de estresse é muito baixo e você procrastina. Com certeza você também já deve ter passado por isso. Bom, agora que você já identificou, vamos lá. Se você tá no seu melhor momento de performance, com o estresse adequado, parabéns, prossiga. Mas eu quero dar algumas dicas para as pessoas que identificaram que não estão com o estresse adequado, ou porque ele está muito elevado, ou porque ele está muito abaixo. Se você está com alto nível de estresse, provavelmente você precisa aprender a dizer não. Saber o momento de dizer não é também um posicionamento estratégico, porque de repente você vai acumulando coisas, mas que não são relevantes para a sua atuação, não são realmente atividades que farão sentido para a tua evolução na carreira.
Então você precisa analisar essa situação e definir aí prioridades. Isso é imprescindível para você poder gerenciar o seu estresse de uma maneira adequada. Diversificar as suas atividades também pode ser algo importante. Então, tirar um tempo para bater um papo com um amigo, um tempo para estudar, para dormir adequadamente, para comer e, claro, para trabalhar. Equilibrar a tua rotina é super importante também para que você garanta o nível adequado de estresse. É natural que os problemas surjam. O importante é que você foque na resolução do problema e não no problema em si. Eu vou dar aqui alguns exemplos de perguntas, por exemplo, focadas no problema. Por que você ainda não fez? Por que ainda está pendente? O que deu de errado? São todas perguntas que focam no problema e fazem com que você se aprofunde e se envolva com o problema. Quando você muda o seu pensamento e você passa a pensar na solução, surgem possibilidades. Por exemplo, o que você ainda não fez que se você fizesse te ajudaria? Qual é o próximo passo? O que de repente uma pessoa que já teve esse desafio fez que você poderia fazer igual para seguir em relação ao seu objetivo? Você percebe a diferença? Então presta atenção se de repente você não está com um enfoque maior no problema do que na solução. E para você que está com estresse lá no alto, vai a última dica importante. Dedica um tempo para valorizar aquilo que você fez. É muito comum nós passarmos de tarefa para tarefa sem realmente apreciar o que foi feito. É super importante ter uma lista de coisas que você conseguiu evoluir naquele dia. Porque eu sempre escuto de muitas pessoas que parece que estão exaustas, se sentem exaustas, mas não percebem a evolução do trabalho. Dizem assim, poxa, eu não fiz nada, hoje eu tô tão cansada. Mas de repente foram pequenas coisas que você foi administrando no dia a dia e que tomaram o seu tempo e você não percebeu. Então isso gera uma sensação de frustração, de ansiedade, o estresse aumenta porque parece que você realmente não está progredindo. E no fundo, você pode ter dado um passo importante para aquele seu grande projeto que ainda não foi hoje a entrega, mas você caminhou com ele. Então tenha o hábito de listar as tarefas e olhar no final do dia, valorizar tudo aquilo que você concluiu. E para você que está com o nível de estresse lá embaixo, então está postergando a dica diferente. Cria um objetivo específico, coloca os passos para que você alcance. E óbvio, coloque lá uma data, tá? Uma data específica para você atingir isso. Para e pensa, se você colocar hoje no papel que daqui a um mês você quer começar o projeto X e esquecê-lo dentro da gaveta, quando você tirar daqui a um mês ou dois, vai estar escrito, daqui a um mês eu começo. Isso não dá o senso de urgência necessário. Então é super importante que você coloque uma data específica para fazer isso. Outra coisa é planejar a sua semana, a sua agenda daquele dia, daquela semana. Isso pode colaborar para que você realmente foque naquilo que é necessário e se desafie na medida certa. Tenha sempre em mente que as pessoas não desistem da meta, elas desistem do percurso. Ou porque ficou muito chato, ele perdeu o interesse, ou porque ele realmente está muito difícil, desafiador. Então, para um pouquinho para pensar qual é o seu momento, onde você está. Agradeço por ter ficado aqui no vídeo de hoje. Muito obrigada e até a próxima.